Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadã Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Em breve estaremos passando pelo mês de luta LGBTQIA+, que é uma semana que também que tem uma série de atividades online que estão sendo propostas. Então eu achei que não poderia ser diferente com o Cidadão Cidade, já que eu sempre vivo dizendo que aqui o nosso papel é ajudar a refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Nada mais justo do que pensar na questão da representatividade LGBTQIA+. E algumas questões que vão ser feitas ao longo dessa entrevista, elas são com a intenção de desmistificar, de tirar determinados conceitos e preconceitos que muitas vezes acabam atrapalhando no processo de descoberta, de aprendizado sobre o que vem a ser gênero e diversidade de gênero. Para isso, eu vou trazer aqui hoje uma pessoa que tem uma forma de falar, de conversar, de explicar as coisas, que, embora ele fale de coisas extremamente complexas, ele é uma pessoa que fala com uma clareza e com uma tranquilidade tão grande que nos faz nos transportar para o mundo da luz do conhecimento. Então, falando em luz de conhecimento, eu estou aqui com essa aqui, mas assim, eu vou trazer aqui também o Rafael, que vai realmente nos trazer essa iluminação do conhecimento, porque quando o preconceito é vencido pelo conhecimento, pela luz da sabedoria, a gente tem uma sociedade mais harmônica, com todo o potencial. Tem uma música que o Caetano Veloso fala: gente é para brilhar e não para morrer de fome. Não é para morrer de fome, nem de LGBTfobia, de ataque. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs do mundo. Então, gente é para brilhar. Gente não é para morrer por pertencer a determinado gênero, enfim, identidade sexual, etc. Então, vou pedir para você se apresentar aqui para a gente, por gentileza, Rafael. Ok. Muito obrigado, antes de tudo, Pedro, pelas suas palavras, pelo convite. Eu adorei. Saiba que é um prazer estar aqui, na minha primeira live, inclusive. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou o Rafael, mais conhecido como Rafinha. Sou militante LGBTQIA+, defensor dos direitos humanos, da saúde e da educação. Comecei mais ou menos assim a minha militância desde quando eu nasci. Mas, na verdade, realmente, assim, de fato, colocar isso mesmo, assim, em luta mesmo, assim, realmente praticar, faz bem recente, assim. Sou filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, estou pré-candidato a vereador na cidade de Limeira. Se realmente vai acabar acontecendo o pleito ou não, a gente ainda não sabe, né? Depende muito de como realmente vai desenrolar a conjuntura nesse ano tão difícil. Sou ex-estudante de engenharia mecânica, sou pré-vestibulando, já quero mudar de área, pretendo, sei lá, partir para serviços sociais, administração pública, alguma coisa assim nesse sentido, e estamos aí na luta. Deixa eu só falar uma coisa. Você é pré-candidato, eu gostaria de deixar um pré-convite para o pré-candidato. Quando você tiver oficializado essa candidatura, aí você vir aqui para conversar com a gente sobre os seus projetos Tá, como vereador. tá ok, Pedro. É que assim, eu só não sei realmente como que vai acontecer, porque depende de algumas coisas que, enfim, pensando mesmo como diretório, né? E Uhum. acredito assim, não só eu, né, como diretório mesmo da cidade, a gente acredita que realmente a coisa precisa construir de forma coletiva, né? Não dá para a gente fazer as coisas, sei lá, uma candidatura mesmo assim atropelada, né? Apresenta qualquer mandato ou qualquer candidatura precisa realmente assim de fato representar uma coletividade, né? Então vamos ver com os caminhos como que os caminhos vão percorrer. E querendo ou não, a gente meio que está correndo contra o tempo. Mas Perfeito. aceito o convite. Beleza. Como que você descobriu a militância LGBTQIA+. Bom, eu digo que, na verdade, eu não descobri, né? Na verdade, eu digo que eu acordei para a militância LGBTQIA+. Claro que, assim, a gente sabe que só o fato da gente ser, né, de representar parte, assim, de uma população oprimida, seja da negritude, seja LGBTQIA+, os povos originários, seja até mesmo as mulheres, nós sabemos que o fato de nós existirmos é resistir. Então, assim,
realmente acordei após a conjuntura das últimas eleições e resolvi realmente ir à luta, né? Porque a gente tinha duas opções: ou a gente realmente deixava esse sistema branco, burguês, heterossexista, patriarcal, machista nos matar, ou então a gente realmente ir à luta para realmente a gente ter as nossas retomadas de posses, para a gente realmente garantir exatamente como você acabou de citar a música do Caetano Veloso. Gente nasceu para brilhar, não para morrer de fome. Falando em música, né, tem aquela música, eu não me lembro o nome do autor agora, aquela A Gente Não Quer Só Comida. A A gente quer gente... comida, diversão e arte. Isso. Eu também não Então, lembro. então quando fala de fome, tem fome inclusive de cultura, né, de conhecimento, Sim, fome de sim, trabalho, né, de ter ser considerado como parte da sociedade, de fato, né? sim. Sim, a gente sabe, né? Enfim, como que está enraizado nessa sociedade, e a gente sabe que não é só aqui no Brasil, né? Eu acho que isso acontece desde quando o mundo é mundo, né? A história, se você realmente a gente vai parar para estudar a história do patriarcado, a gente percebe que a gente percebe não, a gente sente na pele mesmo, né? O que é realmente essa estrutura toda assim de opressão. E é proposital, né? Eles querem realmente que continuar nos oprimindo mesmo, para que, sei lá, enfim, por exemplo, não investir em educação, não se tem cabeças pensantes, e quando não se tem cabeças pensantes, não tem pessoas que questionam essa forma de opressão, então, enfim, é cruel, proposital, né? Infelizmente. Qual é a importância da militância LGBTQIA+. LGBTQIA+. Inclusive, só uma coisa, falando aqui, eu vou comentar, porque assim, a sigla LGBTQI, ela é apenas uma parcela dela, né? Então, tem algumas pessoas que acabam se confundindo e acham que é excesso, sabe? E eu gostaria de perguntar para você sobre esse pensamento de que é excesso, que pode mais atrapalhar, e a importância de saber dessa diversidade toda que existe. Bom, na minha, na verdade, assim, não é só na minha opinião, né? Na verdade, assim, você vê pelo que você acompanha, assim, com diversos ativistas, militantes, e mesmo estudiosos, assim, a gente sabe que, na verdade, a sigla, ela não está nada para atrapalhar, na verdade, ela está para ajudar, né? Porque quando você realmente coloca todas as letras, ainda que não, é como você mesmo bem disse, isso porque está representando uma parcela só da comunidade, porque a nossa comunidade aliás, não só a comunidade, as pessoas, né, elas são extremamente múltiplas, né, então é um multiverso, a verdade é essa. E, então, na verdade, assim, quando você realmente faz essa questão das letras mesmo, você dá representatividade, e quando você realmente dá representatividade, você dá voz para essas pessoas, né, então a importância da luta é para que a gente realmente continue a retomar os nossos poderes, realmente tomar os nossos espaços nos poderes, como a Érica Malunguinho bem disse na sua posse no começo do ano passado, assim que ela assumiu seu mandato, que ela falou que, na verdade, não é um mandato, é uma retomada de posse. Então, realmente, já está na hora mesmo, sabe, assim, tanto dos povos pretos, principalmente dos povos pretos, né, que a gente sabe a questão racial aí, de séculos de escravidão, mas assim, as mulheres, que a gente sabe que também tem a questão enfim, a questão realmente de poder, que é uma coisa institucional, né, que está machismo e o patriarcado que está realmente enraizado nas nossas estruturas como sociedade. E então, realmente, assim, então, assim, todas essas lutas, né, contra o racismo, a luta anticapitalista, a luta contra o patriarcado, contra o machismo, contra a LGBTfobia, é realmente para isso, para a gente realmente ter essas nossas retomadas de posses, para a gente realmente assumir os nossos lugares, para a gente começar a contar as nossas histórias com H maiúscula, e não de homens elitizados, brancos, machistas, patriarcais, heterossexistas, que vão lá e distorcem totalmente a nossa história e contam a maneira deles. Acho que por isso que realmente é importante a luta, por isso que é importante essa questão da representatividade, e ainda assim, se a gente for parar ainda para pensar, por exemplo, igual, já respondendo a sua próxima pergunta, questão da sigla mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, assim, quando se começou, inclusive lá atrás, lá no levante de Stonewall, que na verdade a gente sabe que a luta não começou ali no Stonewall só foi a explosão.
Começou ali no começo da década de 60, junto com os grupos hippies, os punks, e aí quando realmente teve a questão da explosão lá, que ainda que tinha duas mulheres trans, travestis, que é a Marsha P. Johnson, a Silvia Riviera, que estavam à frente desse levante. Então a gente sabe que quando realmente aconteceu isso daí, ainda por cima era chamado de Gay Power, né, o movimento que se deu depois, e depois a Silvia Riviera ainda fundou a STAR, que foi, na verdade, uma célula, né, como se fosse uma casa de acolhimento para mulheres trans e travestis que já estavam sofrendo a questão da transfobia dentro da própria comunidade, que é então chamada gay, né. E, então, assim, por isso que realmente tem essa importância, porque, por exemplo, antes era parada gay, boate era chamada de GLS, então, assim, dentro dessa comunidade, ainda continuava o machismo estruturado, onde somente os homens gays, cisgêneros, ainda continuavam sendo privilegiados, né? Aí a gente sabe a questão realmente que tem do machismo contra as mulheres lésbicas, né? E aí a gente sabe que, assim, as dores, as vivências são diferentes. Então, acho que por isso que realmente a gente realmente precisa entender, pautar realmente o porquê da importância de se ter a letra, a sigla, e assim, que amanhã realmente possa mudar e que mude, isso é bom, né? Isso significa que a gente realmente está em constante mudança e é isso, né? Realmente construir e se desconstruir. Seria estranho, né, se o tempo passasse e a mentalidade a respeito da temática do gênero continuasse a mesma, né? Sim, Até hoje, autoras que escreveram sobre isso tanto tempo atrás continuam sendo consideradas tabus, é muito estranho. sim, sim, exatamente. Então, mas ainda assim, né, Pedro, é uma coisa assim absurda. A gente vem em pleno 2020 ainda vendo que ainda usam o sexo para definir o sexo, a questão do biológico, para realmente querer definir a questão de identidade de gênero, né? É uma coisa absurda ainda, né? Parece que, sei lá, a gente está na década de 50, 60, uma coisa horrorosa de se ver, assim, né? E o quanto que as pessoas realmente, assim, elas acabam se alimentando desses achismos, desse fundamentalismo, sem estudo, sem, enfim, simplesmente pelos seus achismos. E com isso acabam desenvolvendo seus discursos de ódios e por aí vai. Falando nisso, quando o atual presidente da República ele fez o seu discurso de posse, ele disse que iria lutar contra o que ele chama de ideologia de gênero. E ideologia de gênero, eu gostaria de perguntar a você se é uma daquelas verdades que eram mentiras, de tanto repetidas, se tornaram verdade na cabeça de algumas pessoas. Existe ideologia de gênero? Não, de forma alguma. Ideologia são conceitos morais e éticos que uma pessoa constrói ao longo da sua vida, por exemplo, para definir o que é certo e errado, o que é bem ou mal, o que é bom ou ruim, ser de esquerda, ser de direita, isso são ideologias, como se fosse uma coisa abstrata, está aqui na sua mente. Identidade de gênero, ela existe, né? Tem uma definição muito básica, que quando a gente realmente, tipo, básica, didática e também bem pedagógica, principalmente quando a gente vai explicar, enfim, para quem realmente, que nem todo mundo realmente tem essa conscientização de classe, né, e também de identidade de gênero, mas assim, é como uma pessoa se olha para o espelho e ela se identifica, e ponto final, né? Quem realmente não está dentro daquele corpo, daquela corpa, não tem lugar de fala para realmente definir o que a pessoa é, independente do que ela tem entre as pernas, independente de como ou com que ela nasceu, né? Enfim, e aí a gente sabe que isso também tem a ver realmente com a construção, por isso que a gente sabe que tantas pessoas transgêneros, às vezes realmente demoram muito para realmente conseguir se aceitar, realmente conseguir se ver, né, tipo, mesmo com aquele corpo que ela não nasceu, e, na verdade, a gente sabe que quando, com as eleições assim, do Bolsonaro, representando todo o conservadorismo e retrocesso nesse sentido, principalmente pelas questões para querer defender isso nas escolas, né? Quando, na verdade, isso seria tão importante, por exemplo, para falar, porque, assim, quando a gente trabalharia a questão da identidade de gênero dentro da educação, por exemplo, a gente falaria quais são os papéis sociais de um homem e de uma mulher dentro, por exemplo, da constituição familiar, e não daquela forma machista que, por exemplo, a gente aprende que mulher tem que limpar a casa, que homem tem que sair para trabalhar, que mulher é submissa, e por aí vai.
Qual que pode ser a influência na sociedade de políticos e lideranças religiosas que se unem por pautas moralistas, que, no caso, pautas transfóbicas, homofóbicas? E aí eu vou unir isso a uma pergunta aqui da Jennifer. Pergunta, qual é a sua maior dificuldade em sua luta? Quer dizer, enfrentar um discurso como desses é uma das dificuldades da luta também? Totalmente, totalmente. Mas eu diria assim, acho que até respondendo já a Jennifer, não é isso? Isso. Respondendo a pergunta dela, a minha maior dificuldade de luta como um LGBTQIA+, é tentar conversar com as pessoas dentro da minha própria comunidade. Por exemplo, assim, a gente realmente precisa entender as questões de vivência e experiência, que elas são diferentes. Eu sou um homem cisgênero, gay, branco. Não sofro racismo, por exemplo, ainda que tenha sido bastante oprimido pela questão da religiosidade, que fez parte da minha infância e da minha adolescência, mas eu tenho plena consciência dos meus privilégios, de um homem cisgênero e branco, que não é a mesma opressão, não é o mesmo sofrimento, por exemplo, do que um homem gay, cisgênero e preto, e assim a mesma coisa, as nossas vivências não são as mesmas coisas do que a vivência de uma mulher lésbica cisgênera, seja, isso branca, se é preta, sofre mais ainda, a questão, né, enfim, do racismo, e assim, aí junto, a gente não tem as mesmas, por exemplo, assim, vivências e dores das pessoas transvestigêneres, que são as travestis, transexuais, inclusive até aproveitar para falar, eu uso bastante esse termo, Pedro, porque a Erika Hilton, que é co-deputada estadual pela bancada ativista, junto com a Janari Sophie, elas meio que criaram esse termo para fazer uma inclusão, tanto de travestis, transexuais, as não binárias, então acho que fica uma coisa assim mais inclusiva e democrática, por isso que eu uso bastante esse gênero. Então, mas aí voltando, aí então a gente já sabe então, que, por exemplo, assim, as vivências dentro da comunidade, elas são diferentes, e você realmente faz sair dessa bolha, você conseguir fazer com que a outra pessoa consiga ter empatia, entender a dor do outro, saber que não é a mesma dor que a sua, isso é muito trabalhoso, sabe? Isso às vezes cansa, isso às vezes dá estafa, mas é um trabalho árduo, pedagógico, totalmente didático, sabe aquela coisinha de formiguinha, formiguinha, mas extremamente necessário, porque se todo mundo desistir, não vai ter luta, e aí até mesmo os nossos direitos recém-conquistados, a gente acaba perdendo, né? E agora, respondendo a sua pergunta, Pedro, a questão desse negócio desse moralismo, né, que a gente sabe que é o que representa, enfim, a atual conjuntura política, não só aqui no Brasil, né, a verdade é essa, né, a gente está vivendo, assim, essa onda de polarização, de conservadorismo que tem tomado, assim, o planeta. A gente sabe que, na verdade, só é para alimentar discurso de ódio, né, e a gente sabe que exatamente, na verdade, eles acabam distorcendo um livro, que é a Bíblia, em cima de um fundamentalismo, sem estudo, à base de achismos, para realmente querer definir sexo, né? Querer realmente definir quais são os costumes, como que a gente deve se proceder, e, primeiramente, não são nem lugares de fala deles, né? Mas é óbvio que eles jamais, por exemplo, têm essa conscientização. E, com isso, só representa um retrocesso, né? A verdade é essa. Mas nós estamos aqui realmente para lutar. A gente sabe que a base para toda essa mudança tem que realmente acontecer através da educação. E sabemos que esses mesmos governantes, né, esses mesmos conservadores, eles querem máquina, eles não querem pessoas pensantes para justamente não questionar o sistema, como eu bem falei no início da nossa entrevista. Então, é um processo realmente difícil, árduo, mas fazendo a analogia que a Conceição Evaristo fez, claro, né, dentro da pauta racial, mas eu gosto de usar bastante, ainda entendendo, obviamente, que as dores dela ou da pauta racial não são as minhas dores, né, eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, sabe? Então, acho que, baseando, assim, nessa frase, e também dentro daquela que você bem disse no começo da entrevista, da música de Caetano Veloso, a gente nasceu para brilhar e não morrer de fome. Então, realmente, a gente precisa continuar na luta, resistindo para poder existir. Gostaria só de falar algumas manifestações aqui. O Adrian Dryan mandou boa noite para a gente. A Jennifer também tinha mandado.
E fico feliz das pessoas estarem aqui. Afinal de contas, graças às pessoas que estão aqui, assistem, que ajudam, compartilham, e principalmente graças a pessoas como você, que está aqui hoje generosamente dando aquilo que tem mais de mais sagrado nas nossas vidas, que é o tempo, né? E Sim. graças à sua participação, porque você é o cidadão cidade. Então, graças à sua participação aqui, que o cidadão cidade pode existir, sendo o quê? Um meio de ser uma forma de pensar que, embora alternativa, como eu digo, não é independente. Depende de quem? De você, por exemplo, que está aqui hoje. Depende das pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir. Então, é uma forma alternativa de conversar, mas não é independente, é bem independente, por sinal. Independente. Afinal, nós somos uma sociedade, né, Pedro? Nós Uhum. nascemos realmente para que, aliás, isso falta, inclusive essa conscientização de classe, né? A gente realmente precisa entender que estamos assim coletivamente para existir, né? Não é numa forma totalmente individualista, tipo, só eu posso, aí você vai e esquece do depois, sei lá, que você conquistou qualquer coisa, você esquece quem está do seu lado. Acho que isso para mim, no meu ponto de vista, chega a ser um pouco desumano, assim, é um pouco não acreditar como sociedade civil. Para que você está ali, sabe? A gente realmente precisa se perguntar, se questionar, né? Enfim, aí também tem as questões também espirituais que a gente aprende, enfim, também o próprio Jesus Cristo mesmo diz, né, amais uns aos outros como a ti mesmo. Então, aí as pessoas acabam destoando disso, né? Acabam pegando a coisa e distorcendo. É bem complicado. O Adrian está perguntando aqui, Rafael, aqui, já sofreu preconceito por ser gay? E já sofreu preconceito no trabalho? E aí, aqui, ó, não sei se pode emendar três perguntas, acho que é muito, né? Se você já sofreu preconceito por ser gay e no trabalho, e se já passou por uma fase muito difícil entre suas famílias. Acho que ele está perguntando para nós, né? Acho, acho que sim. Bom, vou começar respondendo. Na verdade, acho que as três perguntas são meio que linkadas, né? Sim, já sofri preconceito, né? Desde quando me conheço, assim, a memória minha mais antiga que eu tenho como vivência, assim, de realmente olhar e saber que eu era um homem cis gay, desde os 5 anos de idade. Então, assim, foi muito cedo. E querendo me libertar desse espírito, eu acabei indo para uma igreja evangélica totalmente opressora, e então passei boa parte assim da minha vivência assim da infância, adolescente, realmente me reprimindo, né? E isso para mim assim foi muito castrador assim, em todos os sentidos. É claro que me fez tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Acho que eu viveria exatamente tudo que eu vivi para estar onde eu estou aqui agora, mas assim eu sei das consequências, por exemplo, assim seríssimas que isso causa dentro de uma sociedade, por exemplo, tem muita gente que, por causa disso, acaba morrendo por depressão ou qualquer outra coisa assim do tipo, né? Por não ter conseguir se realmente se entender, se ter essa autoaceitação. E aí, dentro da minha família, passei por um momento assim bem difícil. Fiquei 5 anos sem falar com meu pai, quando eu realmente me aceitei e saí do armário, né? E, enfim, ele acabou falando umas coisas bem horrorosas para mim, para não falar outra coisa pior. E enfim, aí a gente acabou discutindo, aí quando às vezes a gente tinha que se encontrar, tipo, na casa das minhas irmãs, eu entrava pela porta da sala e ele saía pela cozinha. E, enfim, aí a gente, até que realmente o tempo se passou, depois de 5 anos, aí ele realmente ficou bastante doente, ele achou que, sei lá, não sei o que passou na cabeça dele, e daí a gente realmente se aproximou, né? Esse foi, assim, a coisa, assim, mais gritante, assim, que teve, sabe? Essa falta de, realmente, assim, de construção familiar, né? Que a gente sabe que, às vezes, realmente, por mais que, às vezes, as pessoas falem assim, você primeiro tem que se autoaceitar, não sei o quê, tá, mas até a gente realmente chegar nessa decisão, realmente a gente se autoaceitar, a gente realmente sabe que a gente precisa de apoio familiar. Isso depende, né, de, sei lá, quem que seja pai, mãe, se é pai biológico ou não, não é isso, né? A gente realmente sabe que a gente precisa de apoio, na verdade. Então, isso foi o maior problema. E no trabalho, já passei já diversas vezes aquelas brincadeirinhas, né, que, enfim, de por causa dos trejeitos, que não sei o quê, que você é isso, você é aquilo, mas na hora de você realmente falar sério, você se comporta que nem homem, como se você ter trejeitos femininos ou você se comportar em determinadas situações de outra maneira fosse uma coisa errada.
que aí a gente sabe que, assim, remete a ser afeminado, que remete à mulher, que está diminuindo, quer dizer, aí não é só um preconceito de homofobia, aí tem a ver também com machismo, tem a ver com a coisa do patriarcado, então, acabei sofrendo. Mas, assim, uma coisa mais gritante que eu tive, eu trabalhei muitos anos como terceirizado dentro da refinaria de Paulínia, e foi meu primeiro emprego. E eu ainda não tinha me aceitado, ainda estava dentro da igreja e tal. E 2 anos depois, um ano e pouco depois, quando eu realmente, assim, saí do armário, quando eu realmente me aceitei, um fiscal do contrato ao qual eu trabalhava, ele realmente começou a fazer perseguição comigo, né? Aí, enfim, aí começa a inventar várias coisas e tal. Então, isso foi bastante gritante. Mas, assim, eu tive resiliência para realmente conseguir poder lidar em diversas situações, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é sempre que acontece, né? Tanto que por isso que a gente está no país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, um a cada 23 horas. Assim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sei que falam que idade não se pergunta, né? Então, aqui a nossa live é nossas regras. Então, eu vou perguntar para você. Se você quiser, você fala. Se não, não fala. É. Qual a sua idade? Na idade, eu tenho 33 anos, vou fazer 34 em outubro. Então, eu tenho 41 anos, né? E o que acontece? Na década de 90, a palavra bullying sequer era falada, pelo menos nas escolas. Uhum. Não existia a possibilidade de você pensar o que é bullying. Então, como eu sofri bullying e estudei por cerca de 10 escolas, eu tive dificuldades de aprendizado, depois desenvolvi dificuldades de aprendizado. Eu sei que eu sou entrevistador, mas e que ele fez a pergunta para nós, então eu resolvi pular É para o lado. ótimo. E aí, então eu tive eu sempre senti que, assim, na época era uma outra mentalidade, era uma outra forma de se pensar o assunto. Então, uma vez eu lembro de conversar com um psiquiatra que falou assim: o ser humano é feito dos conceitos e preconceitos que ele tem. Então, significa que todos nós temos conceitos e preconceitos. Então, por exemplo, eu nunca vi neve, mas quando, você imagina que é uma coisa que quando cair no meu rosto vai ser uma coisa gelada. Então, é um preconceito. Então, ou seja, existem preconceitos que são apenas suposições do que a gente não sabe, e outros que são certezas absolutas daquilo ser ruim, independente de você ter nenhum sequer conhecimento de causa para falar. Que é o que a gente também chama de lugar de fala, né? Você não saber o que é estar naquele lugar, ocupar aquele espaço. Tem até aquela expressão, né? Vestir o sapato do outro, né? Que a gente não sabe como que é, onde que aperta o calo da outra pessoa. Então é muito fácil apontar o dedo para o outro. Então, isso é assim, quem viveu na década de 90 sofreu preconceito em todas as instâncias. Então, não poderia dizer que foi só num ambiente ou no outro, em todas as instâncias. Só que eu senti, com o passar do tempo, que foi havendo uma modificação disso. A nossa cultura, para o bem ou para o mal, eu estou falando demais para o entrevistador. Continua, muito bom essa troca de experiências. É que, assim, conforme o tempo foi passando, cada vez mais passou a ser parte das nossas vidas. Novelas passaram a tratar do assunto, filmes, né, a indústria do cinema. Por que eu disse pro bem e pro mal? Porque às vezes mais difícil, caricaturizando, tá difícil essa palavra, hein? Vocês entenderam? Mais tornando uma caricatura do que falando sobre o universo LGBT enquanto pessoas individuais, em processo de descoberta, né? Então, eu acho que, assim, é difícil a gente pensar numa década de 90 onde não houvesse muito preconceito. Em relação, hoje em dia, eu acho que, assim, a gente está melhorando de um lado, porque a informação está mais disponível, e do outro a gente também está piorando, porque o WhatsApp não tem nenhum tipo de controle, não tem como a gente saber, e as redes sociais estão mais sendo antissociais e meios de propagar fake news do que informar. Então a gente está nos dois processos, mas hoje a gente pode conversar aqui. Eu posso estar na minha casa, ligar o computador, sem medo de falar uma coisa que vai ser pública, que vai estar a acesso de qualquer pessoa. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de estar aqui. Sim. Então é isso. Sim, eu sofri preconceito, mas eu tive a grande sorte disso ir se alterando conforme o tempo foi passando. E aí todas as pessoas em geral, eu mesmo comecei a me aceitar melhor. E
as coisas foram superadas, mas sabemos que isso não é a regra. Sim. Uma coisa muito importante, que, inclusive, que você disse, inclusive, essa questão de representatividade que, queira ou não, vai construindo e moldando a sociedade. Por exemplo, existir programas como RuPaul Drag Race, ou ter personagens, igual teve na Força do Querer, naquela novela Força do Querer, que teve o Ivan e Ivana, teve a última, agora, acho que a novela, agora esqueci, acho que A Dona do Pedaço, que teve uma trans realmente representando um papel de trans, isso é muito importante, ainda que tardio, se for realmente para a gente parar para pensar, porque aconteceu só em 2019, isso. Mas realmente isso é importante, né, porque realmente vai moldando, porque antes o que a gente sempre tinha? A gente tinha heterossexuais fazendo papéis de gays e lésbicas, ou quando por causa dessa cor aqui, ó, aqui, por causa dessas Sim. cores aqui, sempre acaba taxando que a gente é alegria, como se a gente não pudesse estar triste, como se a gente não tivesse esse direito. Então tem aquela coisa, inclusive, que a gente até chama de ser pet de madame, a gay pet de madame, sabe? Que assim, que só serve realmente para ou para ser alvo de chacota, ou só para realmente a amiga falar, eu adoro os gays, tanto que eu tenho amigos gays. Enfim, aí realmente é uma coisa que a gente está se moldando, o caminho é árduo, a gente sabe que não vai acabar agora. Talvez eu acho que enquanto realmente existir, por exemplo, assim, essa falta de conscientização de classe, essa falta de consciência de classe, né? Acho que primeira, assim, do meu ponto de vista, principalmente do que a gente se vê, assim, a gente sabe que a primeira questão é a luta racial mesmo, né? E depois vai vindo todas as outras questões juntas, que elas acabam andando juntas, né? Enquanto a gente realmente tiver essa diferença, a gente sabe que, por exemplo, é dificilmente a gente dizer que tem democracia, né? Que a gente sabe que, infelizmente, que é na Constituição, por exemplo, que os nossos direitos são pré-garantidos, mas eles realmente não são realmente exercidos. Eles não têm, de fato, realmente manutenção. Então, por isso que a gente realmente precisa continuar lutando para a gente realmente faça valer esses direitos, né? Gostaria de ler a manifestação aqui do Juliano Gomes, que está mandando um abraço para a gente. Abraço, Ju. E antes de partir para duas perguntas, aqui a Lívia Lazanio está falando aqui, oiê, um beijo para o Rafa. Oi, Lívia. Beijão para você também. E aqui o Adrian, ele fez duas perguntas. Antes de ir para elas, eu queria perguntar para você. Você falou sobre a festa, né? Sobre o ato da alegria de simplesmente poder existir, né? Eu acho que nesse sentido a festa pode ser política. Por que eu falo isso? Porque existe uma certa crítica em relação à parada LGBT+, que deixou de ser um movimento político para ser apenas uma festa com exposição de corpos, de inclusive pessoas abusando da sua liberdade, fazendo coisas consideradas como indecentes e tal. E aí, então, assim, perder o fato de ser político para se tornar uma festa. Qual que é a sua análise sobre essa crítica que é feita? Olha, Pedro, assim, essa questão, por exemplo, assim, a gente sabe que é por puro, vamos dizer assim, preconceito, e é claro que realmente estão querendo segregar a gente, como se a gente realmente não tivesse direito a estar naquela manifestação para, sei lá, para dançar, rebolar até o chão, beijar na boca, tirar a camisa, porque acontecem essas mesmas coisas no carnaval, né, ou em outras manifestações, e isso nunca é questionado. Claro, os homens não são questionados, porque as mulheres são, né? Porque daí elas, enfim, elas são xingadas, tal, são humilhadas, são estupradas, né? São assediadas, e assim, então quer dizer, por que eles podem e a gente não? Mas eu concordo realmente, assim, que eu acho que toda parada, realmente, ela precisa ter uma luta por trás disso, porque a gente realmente precisa aproveitar desses espaços para conscientizar tanto a nossa comunidade como a sociedade mesmo civil, o porquê realmente da gente estar ali, né? Por que a gente está realmente reivindicando aquele espaço. Mas, assim, somos uma sociedade já tão oprimida, né? Assim, já tão questionada sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso jeito de se vestir, de andar, de se comportar,
E daí, quando a gente realmente tem esse momento, assim, de realmente, assim, de estar junto, né, todo mundo junto ali, de que realmente acaba sendo uma coisa, assim, de alegria, né, acho que toda forma de manifestação é válida, mas realmente precisa ter uma pauta política, assim, realmente, assim, e bem forte por trás disso, porque a gente realmente precisa aproveitar mesmo, assim, desse espaço, mas acho que para conscientização, como sempre eu digo, que é conscientização de classe, né. E porque é uma festa, não deixa de ser política, né? Porque a gente Exatamente. tá, tudo é política, tudo são manifestações. A nossa conversa aqui é política, as pessoas escrevendo aqui são política, a festa em si da parada é política, né? Tudo é política. Existir é um ato político, né? Existir é um ato político. Então, Resumiu tudo que eu falei em 10 milhões de anos numa frase. Perfeito. Aqui, é, ó, a pergunta que ele mandou, tá? Você tem algum sonho para realizar, algum que não realizou ainda e pretende conseguir chegar a esse sonho? se eu, É, tem se eu, vontade de adotar os filhos não biológicos? Eu acho que os dois têm a ver com isso, né? Porque o que sonha um gay? O que é sonhar numa sociedade homofóbica, LGBTfóbica? Os nossos sonhos não são às vezes tolhidos por conta de uma realidade que se sim, interpõe? sim, às vezes sonho pra gente, né? A verdade é essa. Às vezes, dentro dessa sociedade machista, né? Infelizmente, como se a gente realmente já tivesse que seguir regras, né? Acho que o meu sonho, que eu posso dizer assim, é realmente continuar lutando, sabe assim, realmente continuar tendo gás e energia para realmente continuar nessa luta, sabe? Para realmente a gente fazer com que a nossa comunidade, como os povos originários, as mulheres, os pretos, e dentro da nossa comunidade ainda ver, por exemplo, assim, as nossas irmãs e irmãos transvestigêneros ocupando esses espaços de poderes que foram roubados de nós, sabe? Onde realmente roubaram a nossa dignidade. Acho que o meu sonho é realmente ver isso, sabe? A gente realmente podendo ser o que a gente quer ser, sendo feliz, ocupando os poderes, para que a gente realmente possa contar a nossa própria história. E questão de ter filhos não biológicos, eu, assim, agora, conforme assim, a gente vai, não vou dizer envelhecendo, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente começa a pensar um pouco diferente. Eu sempre dizia, desde pequenininho, que eu não queria ser pai. Tenho 5 cachorrinhos, que são minha vida, são o meu xodó, e eu me sinto, assim, extremamente, assim, realizado como pai e mãe deles, mas realmente ainda não parei para pensar, não sei. Por enquanto, realmente quero realmente estudar, realmente quero continuar lutando, e não sei se realmente, uma vez que você acorda para a militância, se realmente você volta a descansar, vamos dizer assim, para mudar o foco, né? Porque eu acho que realmente filho enfim, é uma construção social também, e exige tempo, dedicação, e não sei, ainda não consigo viver, mas nunca diga nunca, ao nunca. Amigo, queria fazer mais uma pergunta para você. Pode fazer. Militância é uma forma de arte, porque você precisa ouvir, você precisa conversar com as pessoas, precisa estar presente, precisa é, dialogar, inclusive com aqueles que são as pessoas difíceis de dialogar. A gente precisa saber entender, né, conversar. Tem até um livro que eu indico, que é muito bom, chama Como Conversar com um Fascista, da Marcia Tiburi. Excelente livro, em que você estava falando sobre as mulheres, ela afirma lá, nenhuma mulher é estuprável. Então, simples, então nenhum LGBT é espancável. E isso me faz vir à memória uma coisa. Eu estava uma vez andando num transporte desses de aplicativo, e aí o motorista falou assim: ah, mas tem gay que apanha porque é muito escandaloso. Ou seja, significa que na concepção de uma grande parcela da população, não posso afirmar qual, mas assim, ser escandaloso, a pessoa torna-se apanhável. Assim, então, viver numa sociedade dessas e conseguir dialogar é uma arte. Então, o que é a arte da militância para você?
Eu acho que o meu maior objetivo, assim, por exemplo, se ter essa, dentro da militância mesmo, é realmente ter exatamente isso. Eu falo que é até realmente furar minha bolha, porque falar, por exemplo, com você, para você, é fácil, porque nós temos, né, mais ou menos as mesmas ideias. Claro que com certeza a gente deve ter as nossas divergências, mas assim, a gente sabe que no total a gente vai ter mais convergências do que divergências. E eu acho que realmente descobrir esse fio da meada para como você realmente vai conseguir furar a sua bolha para você tentar alcançar outra bolha. Eu acho que é isso. Essa para mim acho que é a arte mesmo, e eu vejo como o maior desafio, por exemplo, para mim, até como pessoa mesmo. Olha, adorei. Foi assim uma entrevista relativamente curta, porém densa, porque se a gente parar para pensar em cada uma das respostas que você deu, elas pontuam elementos de uma luta que é muito maior do que a gente, pode supor, muito maior do que a gente, né? É muito mais do que indivíduos, são pessoas que se unem para poder fazer realmente valer aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém, né? Sim, E as redes, elas têm que ser sociais. sim. Não Então, campos, não campos de guerra, né? Não essa coisa de polarização que se tornou essa coisa tóxica, né? E ainda que realmente, às vezes fica muito difícil, né? Porque, assim, a gente é atacado o tempo todo, e, assim, a nossa vivência, a gente parece, principalmente como comunidade LGBTQIA+, mas a gente sabe também que mulheres, povo preto, povo originário, né, essa parcela da sociedade que sempre foi reprimida, oprimida, a gente sabe que, infelizmente, assim, a gente é atacado o tempo todo. Então, assim, não toleraremos mais nenhum tipo de opressão e repressão. Mas a gente sabe que realmente, se a gente acaba entrando nessa energia tóxica aí do que acaba se tornando as redes sociais, a gente acaba cansando para tudo, né? E a gente realmente precisa ter esse filtro, assim. É muito difícil, mas é importante, necessário. Tanto que eu indico que todo mundo faça terapia. Não sou psicólogo, mas é uma boa, ajuda muito. A gente poder se autoconhecer. Acho que é a coisa mais importante, assim, que, que a gente realmente faz pra gente mesmo, assim. A gente se empodera, assim, de uma maneira única. E uma vez que a gente realmente se empodera e que a gente realmente se conhece, não tem quem diga o que a gente é, que se a gente sabe que a gente não é, não é, e pronto, acabou. E mesmo assim, você jamais vai querer entrar em discussão para querer provar para alguém aquilo que você é e que a pessoa acredita que não é. eu gostaria de, assim, abusar mais um pouquinho e dizer o seguinte: se você tem dificuldades em aceitar, em se aceitar, em trabalhar essa questão porque tem medo da família ou da escola, do bairro, enfim, das pessoas em geral, eu Hum. acho que é muito importante procurar alguma organização na sua cidade que tenha a ver, sabe assim, de apoio. Aqui, por exemplo, aqui em Campinas, existe o centro de referência. Então, assim, no centro de referência você tem apoio, é possível você conversar com as pessoas, tem como você buscar apoio psicológico, que o Rafael falou, e é extremamente importante, terapia é vida, né? Então, é sempre importante. Então, procure na sua cidade. Essa é a grande vantagem que não se tinha na década de 90, quando, né, a gente estava a fazer trabalho, quando muito na máquina de escrever. Então, o conhecimento tinha enciclopédia. GLS não tinha na enciclopédia, né, que era o termo que se utilizava antigamente. Então, a grande vantagem de hoje em dia é de a gente estar aqui, agora, podendo falar que a gente tem essa coisa aqui chamada internet, né? Então, assim, precisa entrar no Google e pesquisar qual que é o grupo de apoio LGBTQI+, da sua cidade, do seu estado, se tem tratamento online, procurar essas redes de apoio mesmo, sabe? Porque disso que a gente pode realmente tirar a diferença das nossas vidas, do conhecimento. Então, se vem alguém com uma ideia, sempre pode ter uma ideia oposta para você opor as duas e chegar à sua própria conclusão, não é verdade, Rafael? Então, se Sim, puder julgar você porque você é gay, porque você é lésbica, seja lá qual for a sua identidade de gênero, procurar uma informação oposta para saber que aquilo não é uma verdade única. E só é possível transformar uma mentira naquilo que ela realmente é, na mentira, quando a gente busca a verdade.
Então, acho que eu já falei demais, mas a ideia é essa. Aqui, inclusive, olha, a Lívia está dizendo, os CREAS também são um órgão que as mulheres vítimas de violência devem procurar. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Lívia. Lívia é uma ótima companheira aí de luta, uma afiliada também do PSOL, uma pessoa incrível. Minha amiga. E minha amiga. Olha, Lívia, já que é assim, eu vou fazer um convite ao que eu vivi a cores, porque quem viveu na década de 90 sabe o que é ao viver a cores, né? A gente pegou TV preto e branco ainda. Mas, assim, para você um dia vir aqui também dar uma entrevista para a gente falar sobre militância, não é? E a gente conversar, trazer sobre, inclusive, questões sobre como a questão da pandemia, por exemplo, né? A gente está vendo que o número de violência no lar contra as mulheres está aumentando. E Feminicídio mesmo. Feminicídio também aumentou bastante. E tem gente dizendo que isso é culpa da quarentena. Então, querendo diminuir o valor da própria quarentena, jogando isso como argumento contrário. Então, isso é uma questão que eu gostaria de debater bastante. Já fica convidado aqui para... Precisa entender, né, que assim, os grupos vulneráveis, eles estão mais vulneráveis ainda, né, diante dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, né, infelizmente. E aí a gente está tendo que realmente encontrar formas de realmente estar existindo, né, resistindo. E só complementando o que você disse, isso vale para todo mundo, para mim, para você inclusive, por mais que continue, por mais que seja difícil a trajetória, qualquer trajetória que a gente realmente vai enfrentar, seja para descobrir a sua sexualidade, sua identidade de gênero, ou para qualquer outra coisa da sua vida, por mais difícil que seja, a gente precisa ter consciência que a gente não precisa passar sozinho. E, por mais ainda difícil que seja, a gente não tem problema algum, às vezes, a gente realmente pedir ajuda. E vamos juntos aí, lutando para a gente poder fazer a nossa história com H maiúsculo. Antigamente a TV era em preto e branco, como ela lembrou aqui, né? Lembra uma placa colorida que era colocada na frente da TV. Ou seja, a vida não era em preto e branco, a vida era colorida. E aí a gente colocava uma placa em cima da TV. Depois a TV ficou a cores. E agora você tem essas cores assim aí representando toda a diversidade da vida. Então a vida, ela é a cores. Então, quando a gente começar a perceber isso e prejulgar menos, né? Talvez a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Sim. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Pedro, o convite, adorei mesmo, deu para matar um pouco a saudade de você, já faz um tempinho que a gente não se vê, acho que desde janeiro. Nossa, né? sim. Desde janeiro, mas enfim, também, quase também, não, acho que desde quando começou realmente essa questão do isolamento social, não fui mais para Campinas também. Mas, como você disse, né, vai passar, isso precisa passar, e quando passar, a gente vai estar firme, forte, a gente está lutando, e a gente pode se encontrar, live ou em live. Foi um prazer mesmo estar aqui, viu? Olha, aqui a Lívia está dizendo, lembrando que o meio da bandeira é verde e amarelo. É isso aí. Que são cores que fazem parte do arco-íris. Sim. Então, olha, aqui eu gostaria... ela falou aqui, ó, meio da bandeira do arco-íris. Gostaria de agradecer a você, a sua generosidade. Eu que agradeço, Pedro. O Juliano Gomes, o Adrian, a Lívia Lassânio, não sei se eu falei corretamente o nome dela. Falou. Ao Juliano Gomes, eu gostaria de agradecer a vocês porque estiveram presentes aqui. E uma frase que eu falo sempre aqui, que já virou mantra, é: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu já falei isso para você umas 50 vezes, eu acho, né? Eu sempre falo. Sempre sinto ela de uma forma diferente, não tem como explicar. Eu falo ela, mas assim, cada vez ela tem uma vida diferente. Porque a gente está falando hoje sobre a arte do encontro pela internet, sobre a possibilidade de procurar na própria internet um meio de se encontrar. Sim. Então, é isso. A gente vai se encontrando e encontrando as pessoas como a gente pode. Com certeza. E vai ser um prazer continuar juntos nessa caminhada. Olha, muito obrigado. Desculpa se eu falei muito para o entrevistador. Imagina. Imagina, que isso. Sempre muito bom te ouvir.
E a gente, Bom te ouvir, bom ler as suas poesias também. Sempre. Você também tem. Você é uma alma gigante, com certeza. E tem muita coisa também para fazer essa troca. É sempre um prazer entrar em contato contigo. olha, eu vou abusar um pouquinho mais. Antes de Pode. terminar, já que você falou das poesias, eu vou encontrar uma minha aqui, que eu escrevi, porque eu gosto assim da arte, eu acho que a arte ela permeia tudo. Então, antes de terminar aqui, eu vou só ler uma poesia aqui, tá? Tá ok. Ai, meu Deus. Só um segundo. Só que isso acontece, né? Escuta, outra coisa, também vai ter outros debates sobre questão LGBT, e aqui entrevistado vira entrevistador. E aí, mais pra frente, eu vou chamar você para vir fazer entrevista também, participar, porque Claro. a Jennifer Francisco, por exemplo, que foi a primeira que ia comentar, ela assim, sendo entrevistada e depois ela viu entrevistadora aqui. Olha que ótimo. Olha, então, para a gente encerrar, eu vou, porque eu sou abusado, eu vou ler aqui essa poesia que eu escrevi. Ventos batem na janela, fortes como o meu sentimento. Suspiram aflitos a lapela, sopram longe neste momento. Ventam suspiros vazios ou cheios de vontades plenas. Nessa noite, de cantos sombrios, de silenciosas horas serenas. Nuvens no céu anoitecido, lá onde não alcanço, lá em cima. Tudo que não sou, terei sido, nesta noite de vento e rima. O passado, o futuro desaparecido, sem tempo, sem nada, sem norte. Nada sei, nada, não minto, nessa noite de vento bem forte, que de tanta verdade só sinto. Maravilhosa. Ah, Você... maravilhoso, amigo. Então, Então, até a próxima. até a próxima, então, viu, meu querido? Foi muito bom te ver, ainda que online, mas a gente sabe que de certa forma acaba afagando, né? A saudade e o coração também. Continua enchendo a Cara, gente cheio de amor. um abraço. Um abraço. Ah, então tá bom, então, meu querido. Um beijo, viu? Foi um prazer estar aqui, viu?